Diante da situação cada vez mais calamitosa no Oriente Médio, o Conselho de Segurança da ONU tem tentado costurar um cessar-fogo e tem falhado miseravelmente. Há quem bote a culpa em Israel ou nos Estados Unidos, mas também tem aqueles que apontam para a Rússia ou para a Palestina. Há até conversas sobre uma nova ordem mundial. Senhor secretário-geral, em que mundo o senhor vive? No dia 24 de outubro, o Conselho de Segurança da ONU se reuniu para tentar votar resoluções que interrompessem o conflito no Oriente Médio para permitir a chegada de ajuda humanitária à faixa de Gaza. A resolução foi apresentada pelo representante dos Estados Unidos, Antony Blinken. Lembrando que os Estados Unidos foram os responsáveis por vetar a resolução anterior, apresentada pelo Brasil. Mas o destaque da sessão foram as discussões acaloradas envolvendo o ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen. Tudo começou com o discurso do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Os palestinos têm sido submetidos a 56 anos de ocupação. Eles viram suas terras divididas por assentamentos, pessoas deslocadas, casas destruídas. A esperança para uma solução política para suas esperanças se perdeu. Você veja que ele começa estabelecendo, a necessidade de ter um olhar humanitário sobre o povo palestino. Mas ele também condena o Hamas. Não podemos justificar os ataques do Hamas, mas também não podemos... Isso não pode justificar a punição coletiva do povo palestino. Até a guerra tem regras, excelências. Até a guerra tem regras é uma frase muito poderosa. O ministro de Israel respondeu de uma forma, digamos, pouco convencional na diplomacia. Senhor secretário-geral, em que mundo o senhor vive? Definitivamente não é o nosso. A situação escalou e o Cohen acabou pedindo a demissão do secretário-geral, o que obviamente não aconteceu. Não é assim que se derruba alguém desse cargo. Acontece que o ministro palestino, Riyad al-Maliki, também estava lá e apontou os crimes de guerra israelenses. Se vocês defendem a lei internacional, a lei humanitária, a proteção de civis, então nada pode justificar o que Israel está fazendo. É ter civis como alvos. A treta continuou. O Cohen começou a falar dos crimes do Hamas, com falas pesadas sobre mulheres estupradas, crianças mortas, chegando a levar fotos de menores sequestrados pelo Hamas. Tudo para justificar o direito de defesa de Israel. Nós, Israel, não só temos o direito de nos defender, nós temos o dever de nos defendermos. Eu quero falar a todos vocês e dizer a vocês: o Ocidente é o próximo. O Ocidente é o próximo. Aqui é importante destacar que em nenhum momento nenhum dos integrantes do Conselho questionaram o direito de Israel de se defender dos ataques do Hamas, mas sim os ataques a civis inocentes em Gaza. Enfim, no final, a resolução sequer foi votada. O ministro brasileiro Mauro Vieira, que está na presidência do Conselho, encerrou dizendo que o Conselho será culpado pela falta de ação. Nós seremos considerados culpados da nossa falta de ação e da nossa complacência. Nós precisamos instigar ação multilateral. Focar em desentendimentos não vai nos ajudar a encontrar soluções para a crise humanitária. Dito e feito, não demorou para surgirem as análises sobre a incapacidade da ONU de trazer uma solução para o problema. A ONU está paralisada. É uma instância que se dialoga, mas não se resolve. O ponto é que o mundo não funciona mais como funcionava antigamente, Os Estados Unidos e as potências ocidentais não mandam mais tanto quanto costumavam.
falta entenderem isso, né? Em que os Estados Unidos tentam tocar as coisas por conta própria, mostrando para o seu público interno e para o público externo quem é que manda ainda no mundo. Mas ele de fato não manda, porque ele não consegue convencer os outros países do Oriente Médio, a China, a Rússia, ou mesmo países como a Índia e o Brasil, a que aquela solução é a melhor, porque não é. Olha só a análise do professor de Relações Internacionais, Leonardo Trevisan. Principalmente porque a gente precisa olhar o que aconteceu do outro lado. Anteontem, uma reunião em Pequim, onde estava Putin e Xi Jinping. Só que nesta reunião estavam mais de 140 países, Thales. Isto é um sinal de que dos 190 países da ONU, 140 escolheram mais ou menos um lado para ficar. Parece que a nova ordem mundial já chegou, só esqueceram de avisar. No meio de toda essa confusão, a gente não pode esquecer que existem vidas humanas sendo perdidas. A grande importância de aprovar um cessar-fogo, pausa humanitária ou como você quiser chamar, é socorrer os civis inocentes que vivem uma crise humanitária na faixa de Gaza. A situação é tão grave que nem mesmo organizações que existem para lidar com situações como essa estão dando conta do recado. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos alertou nesta terça-feira que vai precisar encerrar as operações na faixa de Gaza na noite da próxima quarta devido à falta de combustível. As organizações de ajuda humanitária já tinham alertado para a falta de combustível no território, onde muitos serviços vitais, como hospitais, dependem de geradores. A diretora de comunicações da entidade afirmou à AFP que o tempo está se esgotando. A Organização Mundial da Saúde alertou que 6 hospitais de Gaza já fecharam pelo mesmo motivo. Israel impôs um cerco total à região desde 9 de outubro em resposta aos ataques do Hamas de 2 dias antes. O problema é que tem gente que sequer admite o problema. Olha o embaixador de Israel, Zon Shine, em entrevista ao UOL. A situação dentro da faixa de Gaza, de maneira que nós sabemos, não é tanto de emergência. Tem lá medicamentos, tem lá alimentações, tem lá água e tem lá eletricidade. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa... O senhor não classifica o senhor não classifica aquela questão ali como uma crise humanitária? Há relatos de falta de água, de falta de energia, de falta de comida, de medicamentos, né? Ele chega a dizer que não é obrigação de Israel fornecer eletricidade para Gaza. Nós não temos que não é uma obrigação de Israel abastecer Gaza com eletricidade e depois a Hamas usa para atirar foguetes sobre Israel. É óbvio que Israel não deve fornecer eletricidade ao Hamas, mas a gente está falando dos civis da faixa de Gaza também. E a coisa ainda piora. Ao ser questionado sobre o resgate de brasileiros que estão em Gaza, ele responde que não tem as chaves da região. Olha, nós não temos a chave da faixa de Gaza. Tecnicamente, essa afirmação não é 100% correta, já que, com exceção da fronteira com o Egito, Israel controla, sim, as fronteiras de Gaza. Infelizmente, essa postura de achar aceitáveis as perdas civis dos palestinos não é nova. Olha só o Benjamin Netanyahu, atual primeiro-ministro de Israel, na década de 80, defendendo que as baixas civis não podem ser consideradas terrorismo. Well, let me try to give an instance of what terrorism is not. In 1944, the British Royal Air Force sets out on a bombing mission. The target is the Gestapo headquarters in Copenhagen. Perfect target. The planes loose the bombs, drop the bombs, and they miss. Instead of the Gestapo headquarters, they hit a children's hospital, and scores of children are horribly killed. This is an accidental, tragic outcome of war. This can happen, but it is not terrorism. Os aliados de Israel estão ainda hoje repetindo essa mesma narrativa. Esse aqui é o John Kirby, do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos. This is war.
It is combat. It is bloody. It is ugly. And it's going to be messy. And innocent civilians are going to be hurt going forward. I wish I could tell you something different. I wish that wasn't going to happen. But it is going to happen. And that doesn't make it right. It doesn't make it dismissible. It doesn't mean that we aren't going to still express concerns about that and do everything we can to help the Israelis do everything they can to minimize it. But that's unfortunately the nature of conflict. A gente já disse isso aqui antes, mas vamos continuar repetindo. As mortes de civis inocentes não são aceitáveis, nem nos ataques do Hamas, nem nos ataques do Estado de Israel. Até a guerra tem regras, excelências. Se você chegou ao final desse vídeo, você fica agora com o Clube do Fim. Oi, sumido! Você se lembra do Álvaro Borba? Pois é, por onde será que ele anda, hein? Será que ele está fazendo um passeio pelas ruínas de Machu Picchu? Será que ele está fazendo um curso de culinária? Será que finalmente ele se aposentou e comprou um veleiro? Ele está trabalhando. Que isso? Álvaro Borba, Meteoro Brasil. Ai, que bonitão, hein? Será que eu tenho alguma chance com esse cara? Tá solteiro? Casado. Mona, você é maluca? Com todo respeito. Mona, você tem algum problema? A gente esbarrou nessa última dificuldade, que era compartilhar áudio. O que estamos fazendo aqui é tentar arrumar o áudio do convidado. Então quer dizer que o jornalista Álvaro Borba está envolvido em problemas técnicos. Coitadinho. E o pessoal do Estúdio 42 veio ajudar a gente a resolver esse problema. Porque nenhum de nós entende muito de áudio. Obrigada, Estúdio 42. Obrigada, Luke. O cara é foda, patroa. Porque o convidado está se ouvindo 2 vezes. E aí a galera me ajudou aqui e agora eu vou tentar tirar o atraso, porque eu parei uns dias por causa disso. Queremos cortar essa voz porque ele pode receber um áudio limpo. Esse dia foi louco. Ah, cenourinha, mascote aventureira. CEO, agora que eu vi. Esse é o cargo de cenourinha. CEO da porra toda. Você pode fazer a mesma coisa, mas ser mais visual. Meu microfone tá modulando perfeito. Microfone modulando perfeitamente. Vocês não têm ideia do quanto isso é prazeroso para o produtor de conteúdo audiovisual. Chega aqui, ó, no meu ouvidinho e fala: microfone modulando perfeito. Ixi, só de ouvir falar dá até um arrepio, cê é louco. Muito obrigado, Estúdio 42. Farei eco, mas só nas palavras de Álvaro Borba, porque eco no som não tem mais. Muito obrigada, Estúdio 42, por salvar a gente da duplicação de áudio maldita. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.